Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. É o seguinte, ontem saiu Pokémon Scarlet Violet, o primeiro trailer, onde fala sobre a nova geração de Pokémon, que se passa na Espanha. E hoje a gente vai comentar sobre quais inspirações foram feitas, tanto para a região, quanto para os Pokémon que saíram até agora. Porque a gente consegue descobrir que se passa na Espanha, especificamente na Espanha por enquanto, mas eu gosto de chamar de Península Ibérica como um todo, porque a gente não sabe se Portugal vai estar ou não. Mas o importante é saber que a maior parte das inspirações para todos os Pokémon em si são espanholas. O que acontece é o seguinte, primeiro vamos começar pela região e pelos detalhes que o trailer mostrou que mostram que realmente é a Espanha. Porque eu vi algumas pessoas duvidando um pouco disso. Por mais que eu entenda, a gente pode olhar para a América Latina como um todo e ver a influência que a Espanha teve, já que a Espanha invadiu a América Latina inteira. Então, a gente sabe que muitas das coisas que a gente tem aqui na América Latina, aqui a gente teve bastante influência. Mas vamos seguir em ordem. As imagens vão estar aparecendo do meu lado enquanto eu tô vendo elas para poder comentar as coisas, porque se eu não olhar para a imagem não tem como eu falar. Porque primeiro de tudo bom, o mapa que a gente vê nessa parte do trailer em si é um mapa da Espanha, dá pra ver claramente a parte sudeste da Espanha e também as ilhas que tem logo do lado daquele lado. Uma coisa importante, a gente sabe que o mapa da Espanha é assim por causa da orientação geográfica. Como é que é o do mapa? Eu esqueci agora qual é o nome de orientação do mapa. Mas essa orientação. Mas a geração de Galar, por exemplo, ela inverteu o mapa de cabeça para baixo para poder encaixar e tudo mais. Então pode ser que o mapa da região em si no jogo seja de uma orientação diferente. A gente ainda tem que ver antes de assumir qualquer coisa. Até porque a gente só viu metade do mapa. E pra ser bem sincero, tem um motivo ao qual eles tenham feito isso. Não é por nada que eles taparam só a metade. Então provavelmente a outra metade vai ter uma coisa de diferente. Pode ser que ali é onde fique Portugal, ou ali seja realmente a continuação da Península Ibérica, falei errado, a entrada pra França. Pode ser qualquer um dos dois, a gente só vai descobrir quando a gente vê o mapa inteiro. E eu acho que a gente vai demorar um pouquinho, mas ao mesmo tempo é o suficiente pra gente ter uma ideia de angulação. Tanto é que a gente fez um vídeo aqui sobre o mapa de Hisui, a diferença entre ele e o mapa de Sinnoh, como é que um virou outro. É porque dá pra você traçar pontos geográficos da região em si. Por exemplo, no mapa aqui da Espanha do jogo, eu vou chamar a região de Ibérica, por enquanto, só porque é a graça. Mas a região de Ibérica em si, a gente vê uma disposição de água em cima, deserto no meio e lá embaixo uma floresta. Essa é a única coisa que a gente consegue ver, até porque é as adaptações dos lugares que a gente viu no começo do próprio trailer. E, assim, você consegue rodar o mapa da Espanha e flipar ele também para poder encaixar essas coisas. Por exemplo, um dos maiores desertos da Espanha, eu acho que é o maior deserto da Europa como um todo, inclusive, fica nesse pedaço aqui da região. Então você já consegue tentar encaixar ele ali, se não tiver um outro deserto. É bem provável que eles limitem a quantidade de biomas diferentes, já que a Espanha é o lugar mais biomático da Europa. É o lugar mais perto do trópico. Eu esqueci agora qual é o trópico de cima e qual é o trópico de baixo. Mas é mais perto do Equador, que significa que no final ele tem muito mais variedade climática e mais variedade de biomas na área dele. Então por isso que provavelmente ele foi escolhido como lugar. Se você lembrar de Galar, ele não tem muita diferenciação assim em vários lugares. O lugar mais diferente em toda Galar é na DLC, onde vai pra bem longe. Não tão longe assim, mas longe o suficiente. Então você começa a conseguir ver que a adaptação da região em si, a Espanha no caso, vai ser bem feita. Com isso, a gente também pode imaginar que tem alguma conexão com... Eu não quero falar isso porque as pessoas vão, né? A Espanha e a França são próximas. E o lugar pra direção aonde o mapa não tá mostrando é o lugar que vai na direção de Kalos na região do mundo Pokémon. Eu já me arrependo de ter dito isso. Não vai ter Kalos no jogo, mas pode ter referência a Kalos no jogo. Mas com isso a gente também consegue ver alguns locais. Por exemplo, esse relógio que a gente vê durante o trailer ainda, eu tô falando só do pré-trailer do jogo e naquele momento onde tá o cara, o policial entrando no lugar, tem lá um relógiozinho que é uma referência a cerâmicas espanholas, que eu não conheço muito. Tem várias referenciazinhas como, por exemplo, esses dois escudos, brasões, se parecer uma uva e uma toranja, laranja e tudo mais. Eu ainda acho que parece muito mais um timão do que uma laranja em si, mas tudo bem, eu aceito a derrota. Parece realmente uma laranja
se você gosta muito de laranja. Mas com isso a gente já termina a parte do pré-trailer. Vamos focar agora na parte do trailer, onde mostra a gameplay dos jogos. Porque ele se passa em vários lugares da região em si, que a gente pode ter uma ideia de qual é a verdadeira maior influência. A gente vê nessa cena aqui vários moinhos de vento, o que é... Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a Espanha é um dos lugares que está mais preocupado com o meio ambiente, então ele tem focado em energia limpa, então ele tem focado muito nisso de usar energia eólica, solar e tudo mais. Inclusive, eles estavam querendo botar painéis solares no próprio deserto também. Então tá aí mais uma conexão. Que se a gente vê no meio do deserto alguma coisa, pode ser que a gente encontre esse troço. E pode ser a temática até do jogo, sobre energia. Porque a gente viu isso em Galar, a gente vê isso que eles sempre nos jogos eles botam temas atuais nos jogos para poder fazer uma referência. E as pessoas, é verdade, nem tudo é preto e branco. Não é um bonzinho contra um malzinho, todo mundo tem os seus próprios motivos, sabe? E aí... Mas também é uma referência ao próprio Don Quixote, que a única coisa que eu conheço do Don Quixote que eu lembre de cabeça, assim, direto, é ele atacando o moinho de vento. Será que vai ser sobre negacionismo esse jogo? Porque dá pra você encaixar o vilão sendo Don Quixote querendo acabar com os moinhos por negacionismo. Seria engraçado. E atual. Muito atual. Na continuação do trailer a gente vê outras cenas na própria região. E se você conhece um pouco da Espanha, você sabe que Madrid fica mais ou menos no meio. Mais ou menos porque não existe meio de um... Quantos lados tem a Espanha? Vários. Mas ela serve como o hub central. E provavelmente, ao invés dele ter um hub central e um outro hub em Barcelona separado, ele misturou as duas cidades numa coisa só, que fica no meio da região, que vai ser esse lugar aqui. Esse lugar aqui ele parece bastante com a Plaza Maior de Madrid. Eu não sei falar espanhol, mas eu vou fazer o meu melhor para poder tentar pronunciar. Plaza Maior. Tá certo que a coloração é diferente, mas é só coloração, rapaziada. Não é nada demais. A própria arquitetura em si do local se parece muito. A gente também viu uma outra cena, que se passa provavelmente no Gale Park, e eu não sei falar espanhol, mas é divertido. Que envolve todos os mosaicos de cerâmica que a gente vê, e bem parecido, na verdade eu ia falar igual, mas é bem parecido só. Pode ser que esse aqui seja a área principal do jogo, onde funciona igual um hub de Lumiose. A gente viu no Lumiose, a gente viu em Galar com Windom, a gente sabe que tem um lugar principal onde se passa a história principal. E a gente sabe da Sagrada Família, que é uma igreja e que é literalmente igual. Esse aqui não tem nem discussão alguma, é literalmente idêntico os dois, a forma que ambos funcionam. A arquitetura inteira é igual. Agora, ainda em Barcelona, tem a Praça Catalunha, que ela tem um padrão no chão que é bem parecido, tipo assim, não é tão igual, mas como um hub central das coisas pode servir, ainda mais que ele tem toda essa temática direcional. Não sei se vocês perceberam, mas todos os símbolos assim são de como se fosse uma rosa dos ventos, mais ou menos. Então pode ser que a temática principal de como o jogo vai funcionar em questão de temática. Por exemplo, você vai explorar o norte, o sul, o leste e o oeste. E se encaixa até um pouco com as grandes navegações, que é uma parte importante da história da Espanha e do mundo todo, ainda mais na América. Essa é uma das melhores coisas sobre você ter regiões baseadas em lugares reais que, tipo, o mundo inteiro conhece. A maioria dessas coisas que eu comentei são por causa da minha mãe, que é arquiteta, e eu falei com ela falar comigo pra poder saber algumas coisas de arquitetura, mas também por causa desse cara aqui, que fez uma thread no Twitter comentando algumas coisas. Então vai lá deixar um like no próprio tweet do cara. E é até legal, porque com essa influência toda espanhola e tudo mais, a gente consegue ver literalmente a oficina do Gaudi sendo representada no próprio trailer, porque a bagunça. Assim, a gente daqui a pouco vai voltar a falar sobre o mapa, porque a gente vai falar do centro Pokémon e das áreas em si, porque o mundo vai ser mundo aberto o jogo, então hoje a gente já tem a ideia de que vai ser diferente do que a gente está acostumado, porque não tem como você fazer a história linear de Pokémon funcionar no mundo aberto se você não mudar algumas coisas. Então a gente tem isso a comentar. É bem possível que isso aqui na verdade seja um conjunto de Portugal e Espanha, mas que no final das contas o foco principal é na Espanha. E agora vamos falar sobre a outra coisa que é a mais importante de todas. São os iniciais. A gente vai comentar sobre todos os três e as suas inspirações e tudo mais. Então vamos lá, vamos até mudar a câmera para a gente poder ficar aqui de um jeito melhor. Nós temos os três iniciais, que são esses três aqui. O Sprigatito, o Fuecoco e o Quaxly.
Vamos por ordem, o Sprigatito. A gente tem uma ideia por causa de alguns biomas da própria região da Espanha. E a gente até comentou isso no vídeo durante a live que a gente estava fazendo o react analisando. Então tá aqui, eu tô do lado do Iazinho aqui, ó. Mas o Sprigatito ele pode ser baseado num lynx. E por uma temática a ver com árvore em si, ele pode ser literalmente um tigre. Porque tigres gostam de árvore. Parece meio superficial, mas Pokémon inicial geralmente ele é superficial. Tipo, Infernape e o Emboar são literalmente pontos fora da curva. A maioria das vezes eles são coisas menores e não tão importantes quanto o resto, porque as maiores mitologias da região são guardadas para lendário e para mítico e tudo mais. Mas o Sprigatito pode ser um lince, então por favor se mantenha quadrúpede. Não seja o primeiro quadrúpede que vira bípede, por favor. O Fuecoco, eu vi muita gente falando de maçã, mas pra ser sincero, se você olhar pra ele, ele literalmente lembra uma pimenta. Ele é literalmente uma pimenta. Ah, mas a pimenta não tem um coisinha aqui amarelo? Tá, e maçã também não. E maçã também não é desse formato. Mas também a Espanha também tem pimenta, gente. Não é como se fosse uma coisa específica. Além de que, vamos lá, o Sprigatito também estão chamando de gato maconha. Justo. Eu entendo por quê. Mas o Fuecoco, ele não só parece uma pimenta, mas ele também tem uma máscara de caveira. Não tem a ver com Dia de los Muertos. Dia de los Muertos é uma coisa asteca, uma coisa mexicana. Está na Espanha, lembre-se disso. Me pausando aqui só pra comentar uma coisa que eu esqueci na hora que eu tava gravando esse vídeo, que é a gente usa caveira em simbolismo de pimenta pra poder dizer o quão quente é a pimenta. Mas ao mesmo tempo, a cuca é uma coisa originária da Ibéria. Então pode ser que seja uma temática com isso. Até porque ele é um cocodrilo. Tem que lembrar que o nome dele de Fuecoco vem de fuego e cocodrilo. São as duas palavras espadas para fogo e crocodilo. Eu chamo de cocodrilo naturalmente em português. Eu vou falar a partir de hoje que eu tô falando em espanhol. Mas, ele me lembra um pouquinho o Gible. Não sei se vocês percebem a semelhança dele com o Gible. Ele vai ser muito legal. Eu não sei se ele vai acabar virando sombrio, que eu acho bem provável, já que tem toda a temática da cuca e o mal, mas ele pode virar sombrio. E aí faria sentido também o Quaxly, que é o último aqui, virar lutador. Porque eu tô na frente, mas vindo pra esse lado, dá pra perceber a temática de marinheiro dele. Eu vi gente falando sobre ser pirata também, e eu não duvido que você também tenha uma temática de pirata um pouco, mas o que é um marinheiro das grandes navegações se não um pirata gourmet? One Piece reference aí pra vocês. Mas, ele tem a boinazinha de Sailor. Eu vou até colocar uma imagem aqui pra vocês poderem ver. Eu tô mostrando uma imagem enquanto todo esse tempo. Mas, ele parece essa questão de marinheiro. Até o esquema de cores dele é bem marinheiro. Eu sinto que se ele fosse ter uma temática pirata, o cabelo dele ia ser preto igual uma bandeira pirata. E não uma coisa azul. Talvez, e isso é uma coisa completamente tirada do nada da minha cabeça, tem evolução diferente entre dois iniciais. Por exemplo, ele pode virar um pirata ou um marinheiro, dependendo da versão do jogo ou dependendo de outra coisa. Mas eu acho bem improvável que tenha essa diferenciação entre duas evoluções de um inicial recém-saído. Eu sinto que esse é o tipo de coisa que ele vai guardar para Pokémon antigo, que nem eles fizeram com as evoluções dos 3 iniciais de Pokémon Legends Arceus. Então assim, a temática de marinheiro, a temática de pimenta e o Sprigatito a temática de maconha, aparentemente. Mas é engraçado, porque, vamos lá, o Sprigatito eu sinto que ele pode acabar virando um leão por causa desse cabelo, dessa folha que ele tem aqui. Porque Pokémon geralmente ele tem a temática de crescer a planta em si. É só ver o Turtwig, que é uma cabeça de nós, que ele vira uma árvore no final. O Sceptile, ele é o rabo do Trickle é uma... qual é o nome daquele troço? Aquela planta que se você apertar ela... E ele vira uma árvore. Todos os Pokémon eles têm a Chikorita, é uma folha que vira uma flor. Os Pokémon de planta, eles crescem a planta a qual eles representam. Então o Sprigatito pode virar um pé de maconha. Virar um pé, uma árvore e tudo mais. O nome dele vem de Sprig, que é um broto, e Gatito, a gente fala português e espanhol é próximo. Nós somos irmãos aqui, rapaziada, temos que aceitar. Mas eles têm essa temática. A gente vê que os 3 são normais. É engraçado porque... Deixa eu até botar isso aqui no lugar certo, pra vocês poderem ver. Porque o Quaxly não é do tipo voador.
Tá certo que Pato é o ser mais brabo do planeta Terra, porque ele vive na água, no chão e no ar. Ele é literalmente o maior, o mestre de todos os... Ele é o Avatar, vamos botar assim, ele é o Avatar. Ele não é do tipo voador, provavelmente ele não vai ter uma temática de ser um pássaro voador e tudo mais. Pensa no Decidueye. Pensa em como o Decidueye, ele, mesmo sendo uma temática de um bicho voador, ele no final... ele não é um bicho que está focado em ser um voador. Ele provavelmente, aqui, o Quaxly, ele vai virar ou lutador ou Dark, dependendo se for um pirata ou marinheiro. Eu aposto muito mais no marinheiro do que no pirata. O Fuecoco, a Cuca, que é uma coisa temática, é uma coisa que a gente herdou dos invasores ibéricos que vieram pra cá, pra América. E o Sprigatito é um gato. A gente comentou durante a live até alguns Pokémon que podem ocorrer de ser os Pokémon da primeira rota. Como Pokémon geralmente tem mais de um Pokémon por tipo numa geração. E não tô falando mais um Pokémon não, mais uma linha evolutiva. Então não vai ser o único Pokémon que vai aparecer do tipo normal, do tipo voador e tudo mais. Então eu imagino que a gente vai ter esses animais aqui como Pokémon, porque eles são Pokémon normal da própria Espanha. E alguns deles até em extinção. E eles podem acabar servindo de referência para um Pokémon fóssil que possa sair dessa geração. Tudo que a gente comentou durante a live. Sobre o lendário é meio complicado, porque a gente tem algumas opções. Por exemplo, a gente pode comentar sobre a cobra que fica dormindo ao norte da Espanha, que é como é que é o nome? Uma mitologia deles. A gente pode colocar o próprio touro, que é uma coisa importante, servindo como um Pokémon mítico, que é alguma coisa importante, histórica pra eles, então a gente pode ter até uma referência disso. Eles também tem o Homem-Peixe, ele tem o Homem do Saco, só que versão carro, voador. Tem o Menino das Peras, tem várias coisas que podem ser pontos ao qual vai ser usado como referência a algum Pokémon ou algum lendário. Tem muita coisinha que pode ser. Eu só quero comentar também uma outra coisa, que é sobre a diferença entre os dois jogos. A gente vê claramente que a roupa dos dois personagens é diferente de acordo com o jogo. E o personagem em si, ele não tem muito caráter, não tem muita personalidade. Eu entendo plenamente a gente falar que, pô, é meio desperdício não usar um personagem, mas não fazer um personagem muito bem feito. Mas eles vão ser completamente mudados pela pessoa que tá jogando. É meio que um desperdício de design você criar, mas ao mesmo tempo eu entendo, é o personagem principal do jogo, ele deveria ser importante. Mas fazer o quê? Inclusive vale mencionar duas coisas também, sobre a coloração, porque a gente vê nesse próprio trailer vermelho e o roxo ali sendo usados lá em cima roxo, embaixo vermelho, que é uma referência até ao espectro de luz. Alguém comentou isso durante a live, e foi o Star Child, eu acho que é esse o nome dele. Ele comentou sobre seu espectro de luz de infravermelho e ultravioleta, que é uma referência às luzes. E que, juntando com o que a gente comentou sobre o negacionismo que pode ser uma das referências, e é o espectro visível, você pode fazer uma piada aí que é além do espectro visível de algumas pessoas. Mas a última coisa que eu quero comentar é que, você viu o centro Pokémon ali? A gente vai ver ele de novo, mas todos os centros Pokémon, eles não são um centro Pokémon completamente fechado. Eles são lugares que parece posto de gasolina. Ele literalmente parece um posto de gasolina. Então pode ser que finalmente eles tenham adequado ao fator mundo aberto, que é você não precisa entrar pra healar, você passa lá e coloca seus Pokémon e heala você mesmo. Ainda mais que a temática do jogo todo é ser um mundo aberto, um mundo onde você vai poder explorar sua própria velocidade. E isso entra numa coisa conflitante. Se o mundo é todo aberto, você vai poder escolher a ordem dos ginásios, porque você não tem como bloquear as coisas além disso. A não ser que você tenha que continuar a história se você quiser ir pro próximo. E aí você pode realmente organizar a ordem dos ginásios de acordo com o que eles têm em mente. Mas assim, é um passo no caminho muito bom para Pokémon, onde você dá uma liberdade maior à pessoa escolher. Você pode escolher enfrentar o ginásio X, Y ou Z, dependendo de que Pokémon você tem no seu time. De que inicial você tem no seu time. Isso é bom. Não imagino que esse jogo vai ter isso, mas eu imagino que a liberdade vai ser um pouco maior de você poder explorar e fazer o seu time inteiro antes de sequer começar a sua jornada. O que vai a favor de uma das coisas que as pessoas reclamavam muito frequentemente. Que é você ter que esperar para poder ter o certo Pokémon que você queria. Você basicamente precisava jogar o jogo inteiro antes de, por exemplo, capturar o seu Gible que você queria ter na sua equipe. Isso é uma forma de resolver esse problema, que é você liberar o mapa inteiro, vai lá, se divirta,
mas o ginásio e a história principal, elas vão ficar presas atrás de uma continuação, uma linha de eventos. E uma coisa sobre isso aqui. Se esse jogo lançar antes do dia 19 de novembro, a gente vai ter 3 jogos de Pokémon em menos de um ano. Eu só quero deixar isso bem claro. Mas no final, isso é tudo. Isso é tudo que a gente vai ter pro vídeo de hoje. Eu comentei sobre tudo que a gente sabe sobre o design e as inspirações de cada um dos Pokémon e o mapa. Não se esqueça de se inscrever, porque aqui a gente faz muito vídeo sobre isso.